Vamos lá para mais uma edição do resumo da semana. Hoje a gente vai falar sobre o novo corte na taxa Selic, as alterações no texto da MP 946, uma pesquisa sobre home office e trabalho remoto e os escritórios e o cancelamento de abertura de capital nas incorporadoras. Vamos lá? Roda a vinheta. Em reunião realizada na quarta-feira, finalizada na quarta-feira dessa semana, o Conselho de Política Monetária do Banco Central novamente reduziu a taxa básica de juros do Brasil, a taxa Selic, agora para 2% ao ano. Foi a nona redução consecutiva e a Selic chega ao seu menor patamar histórico. Ela foi criada em 1999. No comunicado, o Copom destacou que os níveis de inflação estão muito abaixo da meta do Banco Central e por isso se justifica esse novo corte na Selic. A última projeção do relatório Focus é de IPCA a 1,6% no final do ano. Lembrando que a meta era de 4%, então realmente está bem abaixo, inclusive abaixo do piso da meta, que é 2,5%. E aí o Copom coloca que se por um lado o nível de ociosidade na economia pode manter a inflação bem baixa, por outro lado, os estímulos do governo podem incentivar o consumo e é o que se espera com esse novo corte. No comunicado, o Copom também não descarta novos incentivos monetários, mas afirma que o espaço remanescente para a utilização de política monetária como incentivo é pequeno, ou seja, até o final do ano a Selic deve continuar nesse patamar de 2%. A gente precisa ver se esse novo corte vai impactar no crédito imobiliário, ou seja, se vai chegar no consumidor, na ponta. Lembrando que a média das taxas de juros, das mínimas no crédito imobiliário hoje, está na casa dos 7%, a Selic está em 2%, então tem essa diferença ainda grande, mas já está bem melhor do que em anos anteriores, quando as mínimas estavam na casa dos 10% no crédito imobiliário. De toda forma, o cenário continua positivo para o mercado imobiliário e eu vou citar aqui três exemplos, três motivos de por que o cenário é positivo. Primeiro, o crédito está mais barato e com a Selic caindo, mais caro ele não vai ficar. Segundo ponto, os imóveis ficam ainda mais atrativos como produto de investimento, com as opções da renda fixa rendendo cada vez menos, entregando cada vez menos para o investidor. E terceiro, apesar dessa poupança precaucional, e a gente pôde ver isso nos últimos meses, com a poupança batendo recorde de captação líquida, existe uma tendência de migração dos recursos para produtos como os fundos imobiliários no médio prazo, para que o investidor tenha uma remuneração maior e aí os fundos imobiliários investem em projetos do setor. Portanto, isso também é positivo para o mercado imobiliário. O segundo assunto do resumo da semana, a Câmara dos Deputados retirou da pauta de votação a MP 946. O que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Essa MP trata dos saques extraordinários do FGTS, que hoje é a única fonte de subsídio no programa Minha Casa Minha Vida, que aliás já devia estar com um novo nome, O governo disse que ia anunciar o novo programa em julho, não anunciou ainda, mas enfim, de toda forma, seja Minha Casa Minha Vida, seja a Casa Verde e Amarela, o FGTS é a fonte de financiamento para habitação popular aqui no Brasil. O texto original dessa medida provisória foi modificado no Senado e essa nova redação foi aprovada pelos senadores na quinta-feira da semana passada, no dia 30. Esse novo texto aprovado pelo Senado permitia que, em alguns casos, durante a pandemia, fossem realizadas movimentações da totalidade dos recursos das contas do fundo, ou seja, sacar todo o saldo. A CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, comemorou essa retirada da MP da pauta de votação da Câmara. Depois que o Senado aprovou essas alterações, a CEBIC enviou no domingo, dia 2 de agosto agora, um memorando para os parlamentares, para os deputados, sobre os impactos da medida no caixa do FGTS, salientando que o financiamento habitacional seria prejudicado. E qual a situação a partir de agora? De acordo com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, o melhor caminho é criar um projeto de lei que vai ser analisado e votado em caráter de urgência. Ele disse que até a próxima quarta-feira. Para quem não se lembra, essa medida provisória 946, originalmente, quando foi publicada pelo governo federal, extinguiu o fundo PIS/PASEP e migrou os recursos desse fundo para o FGTS, permitindo saques emergenciais dos titulares das contas no valor máximo de R$ 1.045. Terceiro assunto do resumo da semana é uma pesquisa da Fundação Instituto de Administração, a FIA, que revelou que 70% das empresas
pretendem encerrar o home office depois da pandemia ou, pelo menos, manter só uma parte dos seus funcionários no trabalho remoto. Definitivamente, então, o novo coronavírus não vai decretar o fim dos escritórios, como muito se especulou no início da quarentena. Nós tivemos sempre uma postura mais cautelosa, inclusive fomos contra esse discurso de que era o fim dos escritórios, que a vacância ia explodir. Houve, claro, alguns casos, mas os números, as pesquisas e o próprio cenário econômico mostram que isso não vai acontecer. Apesar de 94% das empresas aprovarem o trabalho remoto, né, o home office, 7 em cada 10 empresas pretendem suspender a prática ou reduzi-la a 25% dos trabalhadores quando a situação estiver controlada. E por quê? O principal temor das empresas é em relação aos processos trabalhistas, já que o funcionário pode requerer da empresa um reembolso por custos com internet, outras despesas e até nos casos extremos, com o pagamento de aluguel, já que a casa dele virou o escritório dele. Além disso, como a gente trouxe em várias matérias que publicamos no nosso site, smarts.com.br/notícias, as empresas também recuaram devido às cláusulas contratuais. O custo de deixar o escritório, de devolver o escritório, pode ser muito alto, dependendo do contrato. No segundo trimestre, a taxa de ocupação das lajes corporativas se manteve praticamente inalterada em relação aos primeiros 3 meses de 2020. Então, realmente não é o fim dos escritórios, a taxa de ocupação se manteve e as empresas vão voltar quando puderem, quando tiver uma vacina, quando a pandemia estiver controlada, o que é muito bom para o mercado imobiliário, obviamente. E para a gente fechar, as incorporadoras Riva9 e Uinc cancelaram seus processos de abertura de capital devido à fraca demanda, de acordo com ambas. A precificação dos papéis deveria ter ocorrido na última semana de julho, portanto, semana passada, mas as duas empresas, as duas incorporadoras, recuaram e, pelo menos por enquanto, desistiram da abertura de capital, né, que é conhecido por IPO. Importante a gente destacar que havia uma grande expectativa de uma corrida das construtoras à bolsa com a recuperação recente do mercado de ações, que já passou dos 100 mil pontos. Antes da pandemia, havia esse movimento também. Quando chegou o novo coronavírus, a quarentena, suspendeu-se a abertura de capital e agora, com essa recuperação do mercado de ações, tinha essa expectativa. O consenso era que esse momento era de oportunidade para captar bons volumes com os IPOs e fazer investimentos, aumentar o caixa da empresa, mas pelo menos na Riva9 e na Uinc, isso não foi suficiente para que o IPO fosse realizado. No mercado imobiliário, são esperados ainda IPOs das incorporadoras Lavi, Plano e Plano, Nortes, One Innovation, Munich Even e Cury. Vamos ver se isso vai acontecer ou se, assim como a Riva9 e a Uinc, elas vão recuar. Lembrando que no começo do ano, a Mitre e a Moura Dubô abriram capital, depois de 11 anos sem um IPO no mercado imobiliário. E para a gente encerrar, eu trago aqui as projeções para o PIB, que já são bem menos pessimistas. Já se fala em quedas entre 4,5% e 5%. Há algumas semanas, principalmente ali no começo de julho, final de junho, começo de julho, se falava numa queda de 6,5%, 7%. Então, o cenário já melhorou ou deixou de piorar bastante. O último relatório Focus aponta uma retração de 5,6%, mas os especialistas já falam em 4,5% até de retração. E também, um número divulgado nesta semana, caíram as solicitações de seguro-desemprego no mês de julho. Foram 570 mil solicitações, de acordo com o Ministério da Economia, 12,7% menos do que em junho e 8,8% menos do que em julho de 2019, o que também é uma ótima notícia. Recados finais, inscreva-se no canal da Smarts no YouTube e clica no sininho de notificação para saber quando tem novos vídeos, ser notificado. Siga a Smarts no Spotify, Smarts Brasil, conferir toda semana nossos podcasts. Nas redes sociais, estamos como Smarts BR, siga-nos em todas elas. Tem notícia todo dia, artigo, vídeo, tem de tudo. Cadastre-se na nossa newsletter semanal, que a gente envia nas noites de domingo, com um resumo de tudo que a gente produz na semana, inclusive este vídeo aqui. E, finalmente, conheça e assine o Smarts Play, a plataforma exclusiva de vídeos da Smarts. Nós estamos com mais de 170 vídeos na plataforma. São 14 ou 15 coleções, se eu não estou enganado. Então é muito conteúdo. Você, na quarentena, não vai ter como se queixar de ócio, porque vai ter muito conteúdo para conferir, vai se informar e aumentar o seu conhecimento sobre o mercado imobiliário. Tá legal?
Muito obrigado pela audiência em mais uma edição do Resumo da Semana e a gente se vê na próxima sexta-feira. Um abraço.